Bom, eu me chamo Elon Brasil, sou artista visual, trabalho com arte desde criança, sou nascido na cidade de Niterói, num vilarejo chamado Jurujuba, e estou em São Paulo já tem 50 anos que eu moro em São Paulo. Moro nesse bairro já tem 15 anos, vivo da minha arte e meu tema principal é o tema indígena. Eu tive já viajando por algumas civilizações indígenas, no Mato Grosso do Norte, no Amazonas, e um longo período eu estive no Xingu para conhecer os rituais indígenas e fui buscar matéria-prima para o meu trabalho. E assim continua sendo a minha ideia primeira, o tema principal, como eu falei, é tudo pesquisa feita em cima das comunidades indígenas, da cultura indígena, dos hábitos indígenas, dos cultos indígenas, das cerimônias. Morei em muitos bairros de São Paulo, morei em Pinheiros, morei no bairro dos Jardins. Na época, eu estava casado, tenho 3 filhas e estava procurando um ambiente que eu pudesse morar, um ambiente mais que tivesse uma parte ecológica, a natureza presente. E também, quando eu morava nos Jardins, eu tinha muitas pessoas que admiravam meu trabalho, que eram estrangeiros, uma boa parte. E esses trabalhos, depois que eu vendia minha obra, eles frequentavam o meu ateliê, eu colocava no meu carro o trabalho e vinha entregar a obra aqui nesse bairro do Alto da Boa Vista. Conheci holandeses, conheci franceses, conheci americanos, e quando eu trazia a obra, eu tomava um cafezinho, ficava conhecendo um pouco mais dos meus clientes, participei inclusive de algumas cerimônias, algumas festas, batizados, aniversário, fui convidado para muitos jantares aqui nessa área. Então isso ficou na minha cabeça, que era um bairro muito interessante. E na minha mudança da minha casa para uma outra, eu fui investigar onde é que tinha uma casa para alugar e acabei morando, vim procurar uma casa e achei uma casa aqui no bairro. Então eu saí dessa casa, já fui para outra, aqui já é a terceira casa que eu moro. Muito ecológico no bairro e eu acho que o bairro tem uma qualidade de vida muito boa. Tem bons vizinhos, pessoas interessantes, que tem aqui uma diversificação profissional, entendeu? Então a gente conhece diversas pessoas, desde o dono do restaurante, o jardineiro, o cara que cultiva planta, enfim, banqueiros e altos executivos. Existe aqui uma população heterogênea. Mas o que acontece em relação ao meu trabalho? Na realidade, o meu trabalho, independente de onde eu esteja, em qualquer lugar, eu continuo pintando meu tema. Aqui meu tema fala do Brasil, fala do negro, fala do cangaceiro e fala do índio. Mas em especial o índio, porque eu convivi muito com os índios nas comunidades indígenas do Amazonas. Mas eu acho o seguinte, qual é a minha ideia? A ideia de colocar um trabalho numa vitrine, aqui no muro, onde eu resido, é para despertar também uma consciência ecológica nas pessoas e haver uma conversa, um debate, alguma coisa do tipo. Muito além, é claro, de eu vender minha obra, mas eu acho que tem um compromisso de conhecer a pessoa que gosta da minha obra, de a gente entrar numa conversa como essa entrevista que eu estou tendo agora, de a gente propagar mais. Eu fiz muitas fotografias, todas as minhas viagens eu fui acumulando fotografias, então eu tenho aí, as fotografias selecionadas, na realidade, digamos assim, eu fiz aí umas 2.000 fotos e selecionei talvez 600 fotografias de adultos, de crianças, de mulheres, de homens, de tudo, da aldeia, das paisagens interessantes, dos índios caçando, dos índios dentro da rede do Nilo, das crianças brincando, das crianças tomando banho no rio. Então eu fiz uma seleção e essas fotos, quando eu não faço exatamente aquele trabalho que está na fotografia, eu faço uma releitura daquele trabalho. A minha convivência teve um tempo muito grande com os índios, então eu tenho na memória
muitos personagens e eu crio e invento quando eu vou pintar. Quando eu não tenho um modelo, eu crio o meu trabalho a partir daquela etnia. Bom, eu acho que se o andamento das coisas continuarem como estão aqui dentro do bairro, porque eu já percebi também que tem um grupo muito grande, um grupo muito forte, que é um grupo ecológico muito forte, né? Eu já percebi aí de alguns condomínios que eu sei construir em determinados lugares, mas teve uma frente ecológica que fez frente para saber o que ia ser desmatado, o que não ia ser desmatado, ia tirar aquela árvore centenária ou não ia tirar. Enfim, isso já é um sinal muito positivo. Senão fica tudo muito estranho a gente morar no lugar que é muito... e a árvore se tornar uma raridade. Eu acho que esse bairro se difere de muitos outros por esse motivo, que tem um grupo que gosta do bairro. Agora, embora muitas pessoas estão voltadas para dentro de si, e existe muito isso, cada um está dentro de si e não quer muito conversa com o vizinho, isso pode existir como existe em todo lugar. Mas eu acho que por o bairro ser um bairro gostoso, um bairro tranquilo, e também oferecer determinadas coisas boas, do tipo assim, eu acho que tem lanchonetes, tem bons restaurantes, tem uns cafezinhos, tem um bistrô aqui perto muito bom também. Eu acho que isso já vai prevalecendo para todos uma coisa assim saudável. E eu acho que daqui 15 anos, bom, então, se permanecer como está, eu acho que está ótimo. Nada está dentro das minhas experiências, das minhas vivências com os índios, principalmente com os índios. Porque os índios, na realidade, eu vejo que é uma sociedade que funciona muito bem. Quando eles não são discriminados, quando eles não são invadidos, quando eles não são aterrorizados. Então, o índio, onde tem índio, tem ecologia. A ecologia está preservada. Essa é uma grande verdade. Mas, ao perceber os hábitos indígenas que eu passei, eu tive... O tempo maior que eu tive com os índios morando dentro de uma aldeia foram 3 meses. E esses 3 meses eu não fiz uso do meu celular, porque não havia necessidade, e também a época que eu estive vivendo com os índios, não tinha como eu ligar o celular para conversar com uma pessoa do outro lado. Isso era impossível. Meu celular ficou dentro da mochila e lá ficou durante 3 meses. Mas eu convivi com os índios e eu percebi que nas brincadeiras das crianças, nas convivências do dia a dia, do pai, da mãe, dos avós, de toda a tribo, não houve uma discussão, não houve assim nenhuma agressão. Eu não vi nenhum pai, nenhuma mãe batendo uma criança e nenhum atrito, nenhuma agressividade verbal. Pelo contrário, as discussões eram relacionadas em prol de toda a comunidade, para melhorar, para a evolução da comunidade. Então, todo mundo respeita o chefe da aldeia, respeita o cacique, porque o cacique, ele sabe delegar as coisas para toda a tribo, ele não falseia, muito pelo contrário, é uma pessoa muito querida, tem autoridade. Então, finalmente, eu acho que trazer isso, eu trouxe essa coisa para dentro de mim, trouxe essa coisa comigo, de a gente saber conviver com as pessoas. Muito embora aquela pessoa não gosta do convívio social, eu estou dando um exemplo qualquer, mas, pelo menos, a gente tem uma educação de cumprimentar, de tentar, no mínimo possível, tentar fazer uma convivência. Assim mesmo aqui, nesse espaço que eu estou agora, de conhecer melhor a vizinhança e de estar sempre pronto para prestar uma ajuda se for necessário. Então, sobre a cultura, eu acho muito necessário eu estou dizendo não só para os jovens, estou dizendo para nós adultos, estou dizendo isso de uma forma geral, a gente continuar gostando de ler, é um hábito maravilhoso, a gente gostar de conhecer raças, civilizações diferentes da nossa, continuar gostando de filosofia, continuar gostando de música clássica, de música erudita, continuar gostando de poesia, de vez em quando recitar uma poesia ou um verso interessante, a gente ter conhecimento da biografia de grandes escritores.
autores, de grandes artistas visuais, na área do cinema também, sabe? Eu acho muito importante a gente introjectar dentro da gente conteúdo de arte, conteúdo cultural, conteúdo ecológico. Eu acho que a gente vai viver muito melhor, a gente vai saber que o nosso mundo mesmo com todas as desavenças, com toda a selvageria que possa existir, a gente tem que ter esse conteúdo para a gente saber que tem um lado muito bom da nossa vida, que é essa coisa de a gente despertar a nossa sensibilidade. De mim, isso é bacana, está além de você, está além dele. Isso é o mais importante de tudo. O que a gente pode mostrar que está além da gente? A gente precisa descobrir isso, porque senão a gente cai sempre na posição comum. Eu faço divulgação do meu trabalho, continuo divulgando, divulgo em alguma plataforma digital, em alguma rede social, mas só isso não basta. Eu acho que tem que ter algo além, porque não é só uma mensagem de mostrar o meu trabalho, mas a mensagem tem que estar por trás disso. É uma mensagem que transcende, é uma mensagem que, além, suponhamos, da figura indígena, o que está por trás do índio também, como é que ele vive. É despertar isso na pessoa, essa indagação, despertar isso na pessoa que olha o meu trabalho, que vê o meu trabalho. Ela criar um texto, um contexto para ela mesma. Que bonito o trabalho, que diferente, que bacana, que legal, mas ela se aprofundar um pouco mais naquilo.